Pois bem, meus amigos, irmãos, nós vamos falar um pouco da palavra de Deus. Livro do Apocalipse. Há uma grande expectativa por todos aqueles, os admiradores da Bíblia. O que é o Apocalipse? Muitos assustam, faz do Apocalipse algo espantoso, e é algo espantoso. Acontece que o Apocalipse é um livro que às vezes está sendo desviado. O mundo, as pessoas, a religião desvia do Apocalipse, porque o Apocalipse, como já se disse, é a revelação. O Apocalipse, para chegar à conclusão do Apocalipse, é preciso nós começar lá do Gênesis. Ninguém vai entender o Apocalipse se não começar do Gênesis. É uma costura. É o ponto final. É quando descortina todo aquilo que vai ser reconhecido. No livro do Apocalipse, capítulo 3, falando das cartas enviadas à igreja, nós vamos falar da última igreja, a igreja de Laodiceia, que representa a igreja dos nossos dias. A igreja de Laodiceia. Aquelas 7 igrejas, 7 tempos, e aqui está falando do último tempo. A última igreja. A igreja de Laodiceia. Deus não tem elogio para o homem, muito menos para os nossos dias. Como que a igreja dos nossos dias ela se encontra? Isso é o que diz a Bíblia. Como diz, eu sou rico, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, roupas brancas para que vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e unge os teus olhos com colírio para que vejas. O estado da igreja de hoje, como diz a Bíblia, é esse: pobre, cego, miserável e nu. Isso aqui, irmãos, é para a igreja dos nossos dias. E eu vou mostrar para você, dentro da Bíblia, que o estado da igreja é exatamente isso. Nós vamos ter que voltar na igreja lá no Gênesis. Para que nós entendamos, nós vamos fazer um retrocesso, vamos retroceder, para que nós entendamos o estado que está a igreja hoje. Pobre, cega, miserável, nu. Compra colírio. Compra colírio para que enxergues. A igreja precisa enxergar. A cristandade precisa enxergar. A igreja precisa vestir de uma roupa limpa, da santificação. A igreja precisa do ouro, que é o poder do Espírito Santo. E ela está no ponto, como diz a Bíblia, está a ponto de ser vomitada, porque nem é frio e nem é quente. Veja essa questão, prezado amigo ouvinte, né, desta palavra. No Salmo 133, veja o que diz. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Esse versículo ele é decorado na vida da cristandade. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas a palavra de Deus está dizendo para quem? Está falando para os filhos de Deus. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu vou mostrar o avesso disso aqui, irmãos. Lá no livro do Gênesis. A história do Gênesis já é bastante conhecida, a história, mas às vezes o espírito da história não está sendo esclarecido. Como é que iniciou a igreja? Lá nasce a igreja. Você sabia que a igreja nasce lá? Muitos estão criando as igrejas hoje. As pessoas estão criando igreja todos os dias. Já são quase aí mais de 40 mil denominações, mistérios. Na verdade, a igreja iniciou lá no Éden. A igreja aprendeu de Deus, como Paulo diz, aprendei de mim,
Paulo disse bem assim: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Cristo ouvi do Pai. O Pai da Bíblia diz assim: sedes imitadores de Deus como filho amado. Como imitador de Deus? Ninguém nunca viu Deus, mas Jesus tem nos revelado e viveu aqui em carne e osso, como diz, o Deus conosco. Quando o casal pecou, eles vestiram, eles se sentiram nus, e eles vestiram de folha de figueira, de árvore. Então o Senhor Deus chegou, vestiu eles de uma veste superior, que era do pele de animal. O que mais tarde acontecia? Os dois irmãos, Abel e Caim, eles não tinham que adivinhar, eles já tinham exemplo deixado por Deus. Então, quando eles viram que Deus vestia ali os seus pais de vestes, eles deveriam seguir o mesmo. Veja a questão na continuidade. Quando foi para fazer o sacrifício, Abel oferece um sacrifício de um animal, o qual tenha sangue, o qual representava Cristo, como está escrito lá no Apocalipse, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Abel tinha uma pontaria. Como diz, mira, massa de mira e o alvo, que era Cristo. E o trabalho de Caim? Produto da terra, mandioca, batata, feijão, e assar aquilo ali não iria figurar Cristo, porque o sangue expiador não poderia ser representado por plantas, mas pelo sangue de Cristo. Então lá começa a igreja verdadeira, tanto é que foi perseguida pelo seu irmão, que era a igreja da esquerda, Satanás. Ali começa a igreja. Quem entrar depois, quem entrar na frente, na fila, corta a fila, quem está na fila e fura a fila, é um furão. E esse terradeiro tem que voltar lá e começar pela igreja, que é a igreja que segue os passos do Cordeiro. E assim passando sucessivamente, como se pode ver, o sacrifício de Abel, o sacrifício de Noé, o sacrifício de Abraão, o sacrifício dos Gideões, de todos os profetas, o sacrifício de Israel e até o Jesus ser crucificado. Bem, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, está falando para o povo de Deus. Não está falando para as igrejas, os montantes, as reuniões, assembleias de pessoas, reuniões de pessoas. Todos os nomes das igrejas parecem estar certo, parece estar bonito, nada contra o nome, até que é bacana. Tem vários nomes, são nomes bastante interessantes. Mas, de acordo com as escrituras, a igreja está a ponto de ser vomitada. Por quê? Porque ela está precisando de visão, porque ela é cega e é nua. Por quê? Ela não percebeu o que a Bíblia tem a dizer. Por exemplo, nós vamos agora encontrar aqui Jesus no livro de João, no livro do Evangelho de João. É muito interessante nós observarmos aqui que na oração de Jesus, no capítulo 17, verso 17 em diante, Jesus disse bem assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também ele seja santificado na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Veja esse versículo 21 do capítulo 17. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também ele seja um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deu para entender? Como pode essa religiosidade de hoje, onde tem uma igreja com 4, 5 metros, às vezes, uma da outra, e não consegue falar a mesma língua? Não é a verdade. A verdade tem um alinhamento. A verdade é como se o pedreiro alinhasse os tijolos por uma linha que todos terão que acompanhar. Não é a linha que tem que distorcer, entorcer para acompanhar os tijolos. A linha do Espírito Santo é uma só. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a verdade é essa, que o povo de Deus tem que falar a mesma língua. Há um só rebanho, um só pastor, uma só fé, uma só esperança, um só amor, um só batismo, uma só comunhão. E aí, irmãos? Me explica essa.
Eu gostaria que Paulo pudesse vir hoje, mas não precisa. A palavra está aqui. Eu vou mostrar para você o que ele tem a dizer. Quando as pessoas falam tanto em Paulo, em apóstolo, em Bíblia. Mas veja essa questão. A oração de Jesus, ainda na continuidade, ele diz: e eu neles e tu em mim, verso 23. Para que eles sejam perfeitos em unidade, único. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tenha amado, e a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo, para que veja a minha glória, que deste porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, veja essa questão. Para tornar filhos de Deus, nós temos que nascer do Espírito. Uma nova criatura. Aquele que nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Para quem nasce do Espírito, ele passa a ser a mesma natureza, é o mesmo DNA. Quando a palavra do Senhor diz que Deus é Pai, ele está dizendo que nós temos que ser filhos. E filhos não podem estar distantes, porque aí ele diz que ele é o cabeça e nós somos membros do seu corpo. Se você isolar este dedinho aqui, um fio de cabelo, esse dedo vai apodrecer. Ele vai coagular o sangue e ele vai cair porque está fora. Ele não tem comunhão com o resto porque o sangue não leva o oxigênio. Simples assim. Mas por que tanta dificuldade? A dificuldade só tem por causa do que eu vou ler aqui ainda no livro de Coríntios hoje, que Paulo tem para nos dizer. Veja bem, irmãos. Na oração de Jesus foi muito claro. Pai, eu quero que todos sejam um, assim como tu és em mim. A igreja, a unidade da igreja, única, de acordo com a sua palavra. Mas ainda nós temos aqui no livro de João lá, as cartas de João, no finalzinho. Aqui, esses versículos, eles é ditado até assim, por metade, né? Eu vejo muito, eu cresci ouvindo essas, vamos dizer assim, essas deficiências religiosas, né? Eu aprendia com meus pais. Meus pais, coitados, eles eram analfabetos, não conseguia ler, às vezes não tinha. Eu aprendi com a igreja. A igreja, infelizmente, não tem condição. Mas hoje eu tenho aprendido da palavra, das escrituras, da Bíblia. E a Bíblia diz bem assim, um versículo que as pessoas dizem assim. No livro de João, primeira epístola de João, primeira epístola universal de João, diz assim: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. É uma treva, ninguém entende nada, é uma confusão. E se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Deu para entender? O sangue de Jesus tem poder, tem até uns verbos. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus não tem poder sobre aquele que não anda de acordo com a sua palavra. Por isso que a Bíblia diz que ele morreu com o seu sangue, derramou para salvar muitos, e não todos. É como se você pegasse sabão, passasse num prato e colocasse dentro de uma bacia, a água não vai ficar limpa, tem que haver uma continuidade. Só o sangue de Jesus não purifica. Porque se ele fosse assim, purificaria todos. Nós temos que estar de acordo com a sua palavra. Como diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que luz! Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Nós não estamos vendo a humanidade sendo instruída de acordo com a sua palavra, porque cada igreja tem uma doutrina. Porque as pessoas dizem assim, a doutrina da minha igreja. Igreja não tem doutrina. Quem tem doutrina é a Bíblia. Acontece que prolifera uma leira de mestres, como diz a Bíblia, que não sabe nem para onde vai, e quer arrebanhar, conduzir os outros.
A Bíblia diz que nos últimos tempos não suportaria a sã doutrina e que criariam mestres que viriam pregando fábulas, engenhosidades, para induzir as pessoas. Lá no livro de Zacarias, capítulo 5, 4, diz assim: nós ganhamos muito dinheiro com esses, nós lucramos. Veja bem, irmãos, você já ouviu vender igreja? Eu tenho testemunhas vivas e que estão aí, sãs e vivas que estão aí, que pode hoje servir de testemunha. Pessoas comprando igreja. Olha, meus amados irmãos, acorda, levanta, desperta tu que dorme, diz a Bíblia, diz a palavra do Senhor. Igreja, qual é a igreja de Cristo? Na verdade, nós não temos igreja, ninguém tem igreja. Quem tem igreja é Cristo. E foi esse que, com seu sangue derramado na cruz, comprou o homem de todas as tribos, línguas e nações. Quem quer ter a igreja é o anticristo. Aquele que diz eu tenho a igreja, esse é o anticristo, que está concorrendo com Cristo. Essa questão aí, meu prezado amigo, é preciso que nós estejamos a par dessa situação, porque ainda no livro de Paulo, eu tenho ainda para você, apresentar aqui para você, algo muito importante. Livro de Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios. Essa daqui é o remate de tudo que você vai agora poder. Carta de apóstolo Paulo aos Coríntios. Primeira carta de apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Veja essa situação. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamando os santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles. Paulo diz assim, apelo pela união, capítulo 10 do versículo 1 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, diz assim, rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, estes sejam unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelo da família de Cloé, que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, ou de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizados em nome de Paulo? Veja essa situação. Paulo, Apolo, Pedro, todos esses eram amigos. Eles eram contemporâneos. E eles viviam em união. E as pessoas já dividiam. Eu gosto de Paulo, eu gosto de Pedro, eu gosto de esse, daquilo. E hoje, irmãos, que nem amigos são essas pessoas. Essas questões aí, irmãos, Paulo ainda fez questão de escrever mais uma carta aqui, no capítulo 3. Veja essa situação. Olha o estado da igreja de hoje. Isso é o que a Bíblia diz. Estou a ponto de vomitar, porque está nem quente, nem esfria. Conselho que compre colírio, roupas e ouro, ou seja, enriqueçai-vos do Espírito Santo, purificai-vos, enxergai o que está errado entre vós. Veja bem, 1 Coríntios capítulo 3, e eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? E não andais segundo os homens? Eu estou dizendo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Porque dizendo eu sou de Paulo, outro eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais cresces e conforme que o Senhor cada um. Veja bem, irmãos, essa situação, eu fui pensando se Paulo hoje pudesse vir hoje no meio desse turbilhão de religiões e dissesse o mesmo, porque Paulo está falando baseado no que está lá, dado por Deus. Se a Bíblia diz que Deus é Pai e que todos aqueles que nascem do Espírito passam a se tornar filhos de Deus, esses são os filhos de Deus. E se os filhos de Deus não se combinam, como pode o reino de Deus abraçar a toda essa confusão que nós estamos vivendo aqui? Seja realista. Enxergai-vos, enxergamos nós. Quando a Bíblia diz, comprai colírio para vossos olhos. Você acha, meu prezado amigo, irmão, ouvinte, que no reino de Deus vai juntar essa baderna que nós estamos vivendo aqui? Sendo que nem aqui, nem a saudação, só para você ter uma ideia, nos dias do Antigo Testamento,
Os saduceus e fariseus, que eram totalmente opostos, saduceus não acreditavam em ressurreição, em anjo, em espírito, mas eles congregavam junto. Inclusive eram os dons da igreja, os sacerdotes. E hoje, aliás, os fariseus se separaram exatamente por causa disso, mas não saíram do templo. Tanto é que quando Jesus veio, todos juntaram para matar Jesus. Veja essa situação, irmãos. Você acha que no reino de Deus essa bagunça vai subir? Não vai. O profeta Noé, ele disse que ele condenou o mundo. Noé condenou o mundo. Disse assim, isso aqui está sem saída, sem salvação, está podre. Hoje o Evangelho de Cristo condena. Na condição que está, não haverá salvação. Ou Deus não é real, ou a Bíblia é uma mentira, ou está tudo perdido. Mas eu digo para você, eu creio na Bíblia e a Bíblia supera todas essas dificuldades. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser.